O livro de Hebreus, ele é uma comparação da incredulidade daquele povo judeu na época de Moisés com a época de hoje. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quando é citado o dia do repouso do Senhor, em Hebreus 4:4, o repouso de Deus, nós vemos que ali em Gênesis não se faz menção à noite do sétimo dia da criação. Isso fornece base para alguns comentaristas judeus concluírem que o repouso de Deus há de durar por toda a eternidade. Então nós vemos que muitas pessoas, elas não entendem que o arrependimento para o caminho da verdade é para o tempo que se chama hoje. É nesse momento. Muitas pessoas ficam assim: eu não vou aceitar Jesus agora na minha vida, não. Eu não vou ir para a igreja, eu não vou ter um compromisso com Deus agora, não. Primeiro eu preciso viver. E quem disse que você tem vida sem Jesus? Não existe vida sem Ele. Não existe uma vida, pelo menos uma vida com Deus. Porque fomos chamados para uma santa vocação. E aqui diz, em Hebreus 4:14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, mantenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o fato de Jesus ter vindo como homem à Terra e passado por todas essas dificuldades que a humanidade passa, que o ser humano passa, transformou ele em nosso sumo sacerdote, ou seja, alguém que conhece as necessidades humanas. E nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, porque ele conhece as nossas fraquezas. Foi tentado em tudo, mas sem pecar. Nunca pecou. Então, nós devemos sempre nos achegar a esse sumo sacerdote para que, em tempo oportuno, possamos ser ajudados por ele, pela sua intercessão, pelos seus cuidados.
Então nós temos uma vida espiritual conectada com Cristo. E Ele colaborando para que a gente vá à frente. Muita gente não aceita Jesus porque fica observando os obstáculos. Como é que vai ser a minha vida sem Jesus, sem o mundo? Como é que vai ser a minha vida? Como que eu vou me virar para se abster disso, se abster daquilo? Nós não temos um sumo sacerdote fraco. Nós temos um que se compadece, que entende, que compreende. E ainda temos o Espírito Santo que glorifica a Jesus, né? O Espírito Santo que nos ajuda também em nossas fraquezas. Temos um intercessor diante do Pai e temos o Espírito Santo aqui na terra nos ajudando em nossas dificuldades, né? Cooperando. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e da junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Procuremos entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui falando do povo que ficou 40 anos no deserto, mas não conseguiu se manter firme com Deus. A palavra de Deus ela é eficaz, ela é poderosa para alimentar, né? Ela é poderosa para fazer até você ter a sensibilidade de compreender os seus pensamentos e as intenções do seu próprio coração, porque isso você sabe que Deus já sabe, já conhece. Muitas vezes a gente comete erros, mas não tivemos a intenção de cometer aqueles erros. Às vezes acontece. Deus sabe disso. Deus sabe discernir os pensamentos e as intenções quando a gente age de má fé com as pessoas, quando a gente faz uma coisa com o objetivo de reter algum proveito pessoal. Tem muita gente que passa a vida toda sofrendo porque não resiste a esses desejos. A intenção do coração é bem manifesta, ela conhece a intenção do seu coração, mas ela se inclina para fazer a vontade do erro. Então, quando a intenção do seu coração é manifestada, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus que está manifestando essa intenção para que você possa reconsiderar a ação que você vai tomar. Você possa reconsiderar e escolher o caminho da verdade. Muitas vezes o caminho da verdade é mais difícil, né? Mas é o caminho, é a rota que muitas vezes Deus dá o livramento, é a rota do caminho da verdade. Quantas pessoas seguiram a rota errada e depois não conseguiram corrigir aquele caminho mais? Um abismo chama outro abismo. De um caminho errado você pega outros atalhos e vai seguindo. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você segue as rotas de Deus, os caminhos deixados por Deus, quando as intenções do seu coração são manifestadas e você prefere estar com Cristo, prefere estar com Deus, você recebe um presente, a libertação. A libertação da consciência pesada, a libertação de que mesmo você tendo algum prejuízo, você está glorificando a Deus por ter seguido o caminho certo. E lá na frente, Deus te liberta de todos esses fardos, né? Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Através do Espírito Santo nós estamos aprendendo as coisas de Jesus. Ele disse: ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos dará. Então nós estamos em contato com Jesus diariamente. Hoje em dia nós temos um tipo de crente muito acomodado na questão do amor ao próximo. Pessoas que compram e não pagam, dão um mau testemunho, isso é terrível, né? Pessoas que se aproveitam da boa vontade, pessoas que são interesseiras, pessoas que se aproximam de você para obter algum ganho. E o tempo, ele é a maior escola, né?
porque ele mostra as intenções do coração das pessoas. Ele mostra exatamente quem são as pessoas que nos cercam, né? Então, no caminho da verdade, você tem se você sendo cristão, você começa a conhecer os outros irmãos por meio dessas pequenas situações. O dia a dia, o convívio. Nós não podemos deixar de amar as pessoas, porque as pessoas cometem falhas, cometem erros, estão em processo de desenvolvimento. Mas há muita gente que não entra nesse processo nunca, fica a vida toda errando, e a gente perdoando e errando, até que chega a hora que é impossível você manter um relacionamento, porque ela quebra protocolos, ela ultrapassa limites. Não se dá para conviver com pessoas que ultrapassam o limite do desrespeito, né? Você dá uma oportunidade, a pessoa vem e mostra que ela não era digna daquela oportunidade. Às vezes aquela oportunidade poderia ser dada a uma pessoa, né, que melhor corresponderia àquilo. E a gente às vezes dá às pessoas essa oportunidade e elas nos decepcionam. Por quê? Porque elas estão perdendo as coisas espirituais. O caminho o caminho correto, quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, significa que você está em decadência espiritual. Você cada vez está se afastando mais de Deus, você está despencando e você não consegue se manter firme a cada passo. E você imagina que você vai seguir uma estrada até o seu objetivo, até o seu destino. Cada passo você não pode sair e pisar em abismo, você não pode ficar caindo em buracos, porque senão você nunca vai chegar ao seu destino. E a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, cada pegada nossa, quem tem que estar com a gente? Jesus. Cada passo tem que estar na luz. É assim que você se volta para Deus. O filho pródigo, houve uma determinação no seu coração: voltarei para a casa de meu pai. Ele não poderia voltar caindo nos abismos da vida, que ele já estava no fundo do poço, não tinha mais para onde cair, não tem mais para onde cavar. Mas ele determinou. Tenho certeza que quando você determina se voltar para Deus, começa a vir barreiras espirituais, começa a vir desejos fora da vontade de Deus, e você tem que dizer não, porque houve uma determinação no teu coração e disse: basta, chega, não vou mais cair. Essa determinação, como Deus sonda o coração e sabe, ele é apto, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando ele volta, diz que o pai já vinha correndo para o abraçar. Então, quando você determina, Jesus usa essa parábola para mostrar que quando há uma determinação do ser humano e diz: fim, não quero mais essa vida, vou andar com Deus, o pai nem permite que o mal venha atrapalhar isso. Né? Nós sabemos que na parábola do semeador, Satanás persegue a palavra do reino, tem uma perseguição, mas o pai vem e te abraça também. O pai vem e te ajuda. Ele sabe que você não está em condição para enfrentar aquele obstáculo. Então, o filho pródigo decide voltar para a casa do pai. Ou seja, ele já pertencia à casa do pai. Ele se perde, né? Essa parábola é mais para os cristãos do que para as pessoas do mundo. Porque você já estava na casa, você saiu, achou o mundo do jeito que você sabe como é que é, e depois você sente falta do pai. E aí você volta. E quando você volta, Deus sempre lhe recebe. Isso Jesus usa para que a gente não fique desanimado. Lembra que João diz: filhinhos, nós temos advogado diante do Pai. Nós temos uma condição. O cristão, ele tem um privilégio de abrir a Bíblia e achar Deus. Ele tem um privilégio de ler a palavra e se alimentar como se estivesse comendo uma comida. Ele tem um privilégio de ser aceito por Deus toda vez que volta-se a Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. João 1,12. A todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você nunca vai deixar de ser filho de Deus. O poder sempre vai estar com você. Para quê? Para que através dessa santa vocação você possa ajudar outros que ainda não receberam essa paternidade, né?
como diz Paulo, que vivem na concupiscência do pecado, como nós vivíamos na época da ignorância. Nós não estamos mais na ignorância. Quando você abre a Bíblia e você consegue entender, é porque você tem uma diferença entre você e as pessoas do mundo. As pessoas do mundo nem sabem abrir uma Bíblia, gente. Ela não entende a parte espiritual da Bíblia. Ela não tem comunhão com Deus. Ela pode entender o texto, sim, pela inteligência, tem muita gente, mas o fato de rejeitar os valores bíblicos já mostra que o Espírito Santo não está presente, porque não aceita as coisas espirituais. Você aceita quando uma pessoa diz, você sabe que aquilo é uma verdade, mesmo que você esteja errado, o seu coração não oferece resistência à palavra de Deus, porque você sabe que está no erro, mas muita gente fica vivendo achando que saber que está no erro e não tomar providência nenhuma, acha que Deus vai considerar. Não há consideração. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você está com Jesus, ou está sem Ele. Ou está aceso, ou está apagado. E você sabe isso pelos frutos do Espírito Santo. Vamos lá, Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito. A paz é um dos frutos do Espírito. O amor, né? Quando nós estamos nos frutos da carne, né? Nas obras da carne, tem dissensões, inimizades, porque as pessoas só gostam de mostrar aqui os frutos da idolatria, porfia, iras, pelejas também são dissensões. Quantas vezes a gente começa uma discussão bíblica para trazer amadurecimento e termina em palavrões, em contendas, sabe? Em coisas imundas. Aí a gente só gosta de botar bebedice, mas não fala de inveja, né? Glutonaria e coisas semelhantes, né? Tem coisas. Então a gente gosta muito de falar de alguns pecados, mas esquece, né? De outras. Inimizade também é um fruto da carne. Quando você está em Deus, você tem o amor. Por mais que você confronte uma situação, não falta o amor. Você não está fazendo aquilo para discutir, por contenda, para querer aparecer, por arrogância. Você está fazendo aquilo por amor. Você tem paz, você tem alegria, você é longânimo. As respostas do seu coração, elas não saem de Deus. Por quê? Porque quando você está no Espírito Santo, você compreende que as pessoas elas ainda não amadureceram muitas vezes. Ou elas não estão na mesma dimensão espiritual que você está naquele momento. Hoje você pode estar vivendo uma vida espiritual, amanhã você pode estar vendo a decadência. O ser humano é muito desequilibrado na vida espiritual. Benignidade, bondade, né? Você fazer o bem sem esperar nada em troca. Mansidão, temperança, olha a colocação. Mansidão, fé. Você está passando pelo desemprego. A Bíblia diz, lance sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Você passa a confiar. Lembra que Paulo diz que a fé é um escudo capaz de livrar a gente dos dardos malignos. Os dardos malignos é aqueles pensamentos que você não vai conseguir, não vai dar certo. Não, você pega a palavra de Deus e diz, eu vou lançar sobre o Senhor a minha ansiedade. O que tiver ao meu alcance para me fazer, eu farei. Mas vou lançar sobre ele as minhas ansiedades, porque não adianta. O que vai adiantar eu ficar sem dormir porque eu estou desempregado? Não vai resolver o problema. Eu tenho que dormir confiando que Deus prepara o pão dos seus escolhidos enquanto eles dormem. Eu tenho que ter benignidade, eu tenho que lançar meu pão sobre as águas, ou seja, eu tenho que compartilhar, eu tenho que fazer o bem, né? Tem gente que quando tem que botar a mão no bolso, parece que a fé acaba ali, né? Ela não gosta de ajudar em nada que seja financeiro. A gente não pode achar que toda a igreja segue essa corrupção que nós vemos hoje, né? Porque esses daí você sabe que vão ter o castigo. Aqueles que Paulo disse são inimigos da cruz de Cristo, porque
O Deus deles é o ventre, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoa que só vai para a igreja porque quer ser curado, pessoa que só vai para a igreja porque quer prosperar, pessoa que só vai para a igreja porque fica imaginando uma vida como sendo um empresário. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, porque não são muitos de nobre nascimento chamados para o reino de Deus. Não quer dizer que você não possa prosperar, mas você vai prosperar fazendo a vontade de Deus, trabalhando honestamente, guardando, economizando, se livrando das dívidas, tomando caminhos de sabedoria. Se você fizer isso, você vai prosperar. No mundo vai ter sempre alguém querendo te oferecer uma fórmula mágica para o sucesso, mas na verdade essa fórmula mágica só serve para ele. Ele quer ganhar sucesso através do suposto segredo. Então fica manipulando as pessoas. Vai, compra isso aqui, compra essa palestra. Ninguém quer dar as coisas gratuitamente. Ninguém quer fazer as coisas por amor. Elas querem se beneficiar, né? Achando que as pessoas são idiotas, são fáceis de manipular. E aí entra o fruto da carne, né? Impureza aqui também pode ser a impureza da alma. Não é só a impureza do corpo. É lógico que aqui está ligada à lascívia, à prostituição, aqui está falando do corpo. Mas você querer se aproveitar das pessoas também é impuro. É uma ação impura. Você cria inimizades, você cria contendas, você cria iras, porque depois que a pessoa é enganada, ela fica revoltada, vai criar uma peleja. E a palavra de Deus, não, ela só cria amor. Né? Por mais que uma pessoa não goste de você, naquele momento que você ajudou ela na vida dela, às vezes você nem tinha uma amizade, mas naquele momento a Bíblia diz, na angústia, o amigo se torna um irmão. Muitas vezes, até o inimigo se torna um irmão na angústia. Pessoas que você nem achava que te consideravam, elas estendem a mão a você. Então, na angústia, o socorro de um amigo, né? O socorro de uma pessoa, muitas vezes que era esperado de alguém da família, não chega. Chega pela mão de outra pessoa que às vezes você nem achava que te considerava tanto assim. Na vida tem dessas surpresas, porque há amigos mais chegados do que irmãos. Em alguns momentos da vida, o mal parece que atrapalha as amizades. Às vezes aquela pessoa que você discutiu hoje, no futuro será o seu melhor amigo. Sabe? Será o seu melhor amigo. Pessoas que tem muita gente no mundo que não é capaz de pedir perdão, não é capaz de reconhecer que vendeu a amizade por conta de 20, 30 reais. E é isso que acontece nos dias de hoje. Você vende uma coisa para a pessoa não paga porque não quer, porque você vê a pessoa passeando, viajando, ela não paga porque não quer. Não estou falando que ela não demorou a pagar, ela realmente não paga, ela realmente não, ela se lembra que te deve, ela sabe exatamente, você cobra, ela não paga porque não quer, ou seja, ela não considera a sua amizade. Às vezes a pessoa pensa assim, você está pregando porque isso está acontecendo na sua vida? Não, essa pregação é pelas coisas que eu vejo no mundo acontecendo e pelas reclamações das pessoas. E principalmente, se Paulo estivesse aqui, ele estaria falando sobre esse assunto. Né? Ele fala, né, sobre o litígio entre os irmãos. Ele fala exatamente um irmão levando o outro a julgamento diante de tribunal de ímpio. Aconteceu isso na Bíblia. E Paulo teve que resolver que era uma vergonha isso. Já existir entre o povo de Deus esse tipo de coisa já é uma vergonha. Ou você que está no prejuízo sofre prejuízo, né? É melhor do que a discussão, muitas vezes é o que acontece, a gente prefere se calar, mas como você vai manter o relacionamento depois disso? Lembrando que você tem que amar o seu irmão, fica difícil, né? Eu acho que quem tem que pedir perdão é quem erra. A gente perdoa, mas o Jesus disse, se o teu irmão errar, pecar contra ti, não importa quantas vezes, e te pedir perdão, perdoa. Você sabe que o perdão tem que ter realmente o reconhecimento de que se está arrependido. E geralmente o arrependido, ele tenta mudar as circunstâncias. Ele tenta reverter aquilo que ele te causou. Ele está intencionado, ele está